Você tinha perguntado do sim na vida, você tinha falado da aceitação. É que quando tu aceitou ir Bom. pro Kosovo, isso fazia parte já? Um pouco sim, que é você, quando você vai trabalhando esse sim na cena, você vai aprendendo que isso é bom pra vida também. Por quê? Porque quanto mais a gente diz sim para as propostas que vêm, para as coisas que vêm, tirando esse nosso julgamento, mais a gente vai fazer coisas novas, coisas diferentes, comer comidas diferentes, sair com pessoas diferentes. Esse espírito do sim, esse olhar do sim, ele acabou, pelo menos pra mim, é o que eu acredito, ensino pras pessoas, ele é muito bom pra vida. Por quê? Porque se você, e todo mundo tem na sua vida, ao seu redor, uma pessoa que é aquele não clássico. É aquela pessoa, vamos fazer outra coisa. Não legal. E se a gente fosse comer? Não, eu não como japonês. E se a gente fosse sair no barzinho, não vou. Não, tudo não, aquele chato de galocha que você quer matar. Eu sou um pouco assim. Você é um pouco assim, então? A gente quer te matar? Mas assim... Só do bar. O resto, mas não tem problema, cada um tem suas... Mas assim, essa pessoa possivelmente é uma pessoa que vai para menos experiência, se relaciona com pessoas, menos pessoas... ela tá menos aberta e disponível para a vida e para o mundo, entendeu? Quando a gente começa a exercitar essa coisa de dizer sim, a gente fica mais, a gente vai, né? Estamos aqui no flow, né? O flow, ele é um elemento central do improviso, esse flow. Uma das coisas que eu falo na aula é follow the flow. Siga o fluxo, vai indo. Porque quanto mais você vai deixando a coisa acontecer com atenção plena, estando no momento presente, mais você vai acabando nos lugares certos, porque as pessoas que estão criando juntos estão mais conectadas, estão mais juntas. Enfim, então voltando para a sua pergunta inicial... Quando a gente fala, começa a falar sim em cena, a gente vai levando isso para nossa vida e vai sendo um pouco mais aberto nisso, né? Então, quando o cara disse, tanto que a minha historinha dessa, quando o cara falou, vamos pro campo de futebol, eu falei, sim, fiquei mal feliz. Quando eu desliguei o telefone, foi passando aquela euforia, eu falei, nossa, vou no meio da guerra, será? Caralho, será que eu tenho que ir? Na época minha mãe, eu contei pra minha mãe, ela falou, não vai, pra quê? Você tá fazendo uma escola, tava em Paris, fazendo uma puta escola, você tá num puta lugar, vai perder aula, eu ia perder trabalho, não precisa. E eu fiquei, aí eu falei, ai cacete, será, né? E aí, obviamente, entra a razão e a mente, né? E o coração e a intuição, e você vai fazendo, né? E aí eu senti que esse sim foi real e precisava fazer ele acontecer, assim. Então ele foi motivado por uma abertura inicial. Eu acho que eu tenho isso... originalmente pelo palhaço, mas isso acabou influenciando a minha vida. E o que eu ensino hoje, o que eu falei no TED que você assistiu, ou que eu falo nas minhas aulas, ou quando eu dou palestra em empresa ou tal, é que assim, se a pessoa tem isso na vida dela, ela acaba sendo uma pessoa mais criativa, ela sendo uma pessoa que vai para experiências novas, então ela fica mais feliz. Então isso é bom para nossa vida. Né? E por último, só para complementar, esse dizer sim é também dizer sim para aquilo que te acontece, que é muito difícil, principalmente se o que te acontece não é aquilo que você queria. Então um exemplo prático que a gente levou na cabeça foi a pandemia. A pandemia ela veio de um jeito que você não teve como, eu não quero pandemia, não, meu amigo, entende que assim, não é você que escolhe. Né? Como diz o Nando Viana, a vida não tá nem aí pro seu planejamento. Tipo assim, aceita. Então quem aceitou isso mais cedo, quem soube rir disso, quem soube criar em cima disso, foram as pessoas que conseguiram meio que sair, sobreviver, achar novos trabalhos, inovações, coisas novas, porque aceitaram a coisa que ela não tinha escolha, que era... E na vida é assim também. Se a gente tá numa relação e que você... Puta, sua relação acabou e você não tá... Você tem que aceitar que a sua relação acabou e que você tem que separar e tocar a vida. E quando a gente aceita, aí a coisa vai embora. Se a gente fica apegado naquilo e não quero, e não entende que, mano, olha pra você, sua relação já acabou faz uns anos. Só que você não tá aceitando, né? Aceita que isso te aconteceu, aceita que... De tudo, né? Só que, claro, é muito difícil, às vezes, porque você tá numa situação...
difícil, complicada, mas assim, mesmo assim, puta, tô mal, tô triste, tô deprimido, tá bom. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Aceita que você tá assim. Quando você aceita que você tá assim, aí você vai ter um primeiro passo para começar a sair disso mas assim, a primeira coisa é aceitar aquilo que nos acontece. E o improviso e o palhaço são mestres nisso, mestres da aceitação. Então isso acaba se juntando com a vida, assim. Né? E tu acha que esse princípio de falar sim pra tudo no jogo do improviso, tanto pra vida também, ele aguça a tua intuição? Porque quando tu tá fazendo uma improvisação também, eu tenho muita curiosidade pra saber como é que funciona o teu cérebro. Ele tá completamente vazio e as coisas vão vindo, mas as coisas vão vindo porque a tua intuição tá muito afiada. Porque tu sempre disse sim, aprendeu a dizer sim na cena. É isso? Sim, vamos lá. Primeiro você falou uma coisa que é boa, que as pessoas acham o contrário. As pessoas falam, nossa, você tem que ficar pensando. Não, ao contrário, você tem que entrar vazio. Esse é o princípio. Se você vê a gente antes da cena ali, a gente respira, dá um touch, tenta estar totalmente vazio, folha em branco. Aí quando a plateia deu, que nem aqui, né, o Caio falou, sorveteria. Aí nessa hora, o que você vai fazer? Aí que você vai acionar a sua mente. Bom, sorveteria. Quem poderia ser eu numa sorveteria? E você fez uma boa escolha. Seu atendente da sorveteria. Um outro improvisador poderia ser o cliente da sorveteria. Um outro poderia ser o dono da sorveteria, aquele que está, né, inaugurando a sua sorveteria. Hoje é a inauguração da Sorvete Bravers, o melhor sorvete aqui de Piriápolis. Vamos lá. Então você vai tomar uma primeira decisão apenas, que é quem sou eu nesse lugar, onde eu estou, né, no caso, não, quem sou eu, dono da sorveteria, onde eu estou na sorveteria e o que eu estou fazendo preparando a inauguração da sorveteria. Isso já é suficiente para uma cena começar. Não é que eu preciso pensar na história inteira. Não. Eu só penso nisso. Porque daí o meu parceiro, ao ver esta cena, o que ele vai pensar? Como é que eu digo sim para essa ideia do meu parceiro e crio em cima da ideia dele. Por exemplo, vamos lá, eu estou inaugurando a minha sorveteria, tal. Você é um outro improvisador. Como é que você que personagem poderia chegar para compor essa cena? O cara que escreve a crítica na Veja de sorveterias. Por exemplo, chega o crítico da Veja de sorveterias, que é uma figura que... chegou, muito prazer, eu sou quem faz as avaliações. Ótimo, é uma ótima composição. Percebe que às vezes é simples. O que acontece com improvisadores iniciantes é que eles acham que tem que ser engraçado e fazer graça o tempo todo. Então, muitas vezes, ao invés do cara fazer uma proposta dessa, ele vem com... mas escuta, aqui é uma lavanderia, não é uma... eu sou um ET que chegou de Marte com um whisky de 78 anos com gosto de sorvete. E aí, normalmente, o cara ferra a cena e acaba com a cena, porque ele não entendeu que está tendo uma construção acontecendo ali. Sim. Né? E aí, a cena vai andando e a gente vai... Então, assim, ao mesmo tempo que o meu cérebro está lá, tenta estar lá no momento presente, no aqui e agora, ele vai lendo e ouvindo e entendendo o que está sendo construído. Para quê? Para ele pensar qual é o próximo passo. Por quê? Porque aí o crítico veio, o outro improvisador recebeu ele, deu para ele para experimentar o sabor e tal. Mas depois disso precisa acontecer uma coisa. É o famoso, no improviso a gente tem o então e daí, isto é, qual é o passo seguinte? Então qual poderia ser o passo seguinte, por exemplo? Você aí como crítico? Como plateia. Digamos assim, como plateia. O que poderia acontecer? Vamos supor que é um improvisador, você tá lá. O que poderia ser a cena seguinte depois dessa inauguração? Eu só consigo pensar em coisa absurda. Cai um meteoro. Então, tá vendo só essas coisas. Então, essas cenas que elas acontecem, mas depois, aos poucos, a gente vai pensar o quê? Be obvious. Seja óbvio. O que poderia acontecer na sequência? O crítico pede o baunilha. O crítico pede uma baunilha. Aí ele experimenta o baunilha. Legal. Aí, o que poderia acontecer depois? Eu tô tendendo a dizer que ele vomitou. A gente já quer fazer... eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais fácil, mas pode parecer mais difícil. Tá bom, ele experimentou, vamos tirar ainda não vomitou. Ele experimentou baunilha, experimentou sabores, porque ele não pode falar ainda. Aí, no dia seguinte, o que poderia ter acontecido no dia seguinte?
Saiu a Veja. Saiu a Veja. Olha só que ideia simples, boa e melhor possível. Claro, se ele é um crítico, ele foi lá, experimentou, o que a gente quer ver como plateia? O que ele escreveu? A gente quer saber o resultado. Entende? Então essa é a sequência que é óbvia, mas ela é a boa. Não precisa... e o crítico depois foi viajar para... A gente quer saber o que ele escreveu, né? Aí a gente tem opções. Ele pode ter escrito o quê? Ou uma crítica boa, ou uma crítica ruim. Aí vai depender da criação da história. Se ele pode ser que... ele escreveu que o sorvete não era bom porque tal coisa. E aí a gente vai decidir o que fazer em relação a essa história. Se ele escreveu, nossa, esse é o melhor sorvete que eu já provei na minha vida. Opa, aí a gente vai ver o que acontece com essa história. Então a coisa vai sendo feita passo a passo. Essa é a beleza do improviso, é a dificuldade também do improviso, porque a gente não sabe onde essa cena vai acabar, o que ela vai acontecer antes da gente chegar lá na frente no final dela. Mas necessariamente